Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão 23 de maio de 2021 teremos 9 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão alemã e vamos fechar na primeira divisão francesa. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Fürth e Düsseldorf. Jogo válido pela segunda divisão alemã. O Fürth, atual terceiro colocado, com 61 pontos e o Düsseldorf em quarto com 56 pontos. Enquanto o Fürth briga para subir diretamente à primeira divisão ou se manter ali, né, porque já está garantido pelo menos na faixa de playoffs, o Düsseldorf apenas cumpre tabela nessa última rodada. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande para gols e duas equipes que vêm correspondendo a essa regra. Nos últimos 5 jogos do Fürth, 4 tiveram ambas marcam. Já o Düsseldorf, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram ambas marcam. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam. Odd está na casa de 1,50. Porque é um jogo de duas boas equipes, tanto que o Fürth é terceiro colocado e o Düsseldorf é quarto, e o Düsseldorf não tem o que fazer na competição, pode atrapalhar os planos do Fürth e jogar o time para a próxima relegation. Sem falar que o Düsseldorf vem marcando muitos gols nos seus últimos jogos, tem placares de 3-2, 2-2, 3-0, sem falar que nos últimos 5 jogos o Düsseldorf sempre deixou um golzinho. E o Fürth é uma equipe muito boa, muito ofensiva, que tem tudo para subir à primeira divisão, mas que vem tomando muitos gols em seus jogos. Todos os jogos praticamente o Fürth tomou um golzinho ali e sempre em alguns jogos tomava virada, sempre passava um sufoco. Por isso eu acredito, enfrentando uma forte equipe, deve ser um jogo que ambas marcam. Odd está na casa de 1,50 e por isso esse é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Aston Villa e Chelsea, jogo válido pela Premier League. O Chelsea atual terceiro colocado com 67 pontos e o Aston Villa ali em 11º com 52 pontos. Enquanto o Chelsea briga pela próxima Champions League, precisa muito dessa vitória, o Aston Villa também cumpre tabela porque não tem pretensões nenhuma na competição. Mas é um jogo que, mesmo tendo um grande interesse por parte do Chelsea, eu acredito que deve ser um jogo com gols, porque a equipe do Aston Villa mostrou nas últimas partidas, mesmo não tendo muitas ambições, ser uma equipe que está jogando bola, que está atrapalhando os adversários, e eu acredito que para esse jogo não deve ser diferente. Até porque o Aston Villa, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já o Chelsea, nos últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,70. E eu acredito muito que o Aston Villa deve tentar atrapalhar muito a equipe do Chelsea, como foi no jogo passado, que ganhou do Tottenham, deu um certo trabalho para o United, deu trabalho para o Everton. Então, para o Chelsea, eu acredito que deve ser a mesma tônica. E a equipe do Chelsea é muito forte, é muito ofensiva, tem um ataque muito bom. Então, pode ser um jogo para gols, como é a característica quando essas equipes se enfrentam. Por isso eu acredito que ao menos 3 gols nesse jogo deve ser possível. Caso o Aston Villa atrapalhe, fique melhor ainda, porque a vitória é importantíssima para o Chelsea, visando a próxima Champions League. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70. Passando agora para Liverpool e Crystal Palace, outro jogo válido pela Premier League. O Liverpool, atual quarto colocado com 66 pontos e o Crystal Palace ele em 13º com 44 pontos. Enquanto o Liverpool precisa muito dessa vitória para continuar na faixa de classificação à Champions, o Crystal Palace também vem cumprindo tabela. E é outro jogo que também vejo uma tendência para gols, porque o Liverpool precisa muito dessa vitória e nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o Crystal Palace, depois que teve a sua permanência concretizada, nos últimos 3 jogos todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos, na verdade 4, tiveram 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5 minutos
No máximo 10, essa odd tá batendo 1,50 e tem muito valor, porque a equipe do Liverpool vem de 4 vitórias seguidas, deu uma arrancada muito boa para chegar na Champions, deve manter esse pique e pega a equipe do Crystal Palace, que vinha muito retraída, muito retrancada, e depois que teve a sua permanência garantida na próxima Premier League, a equipe se soltou, começou a fazer mais gols, mas também começou a tomar muitos gols, tanto que os seus últimos 3 jogos sempre teve um placares elásticos, como 3-1, 3-2 e outro 3-1. Então acredito que com o Liverpool embalado do jeito que vem, com a equipe que não tem tantas pretensões de jogar ali atrás, sair mais pro jogo, se lançar, sem falar que quando se enfrentam tem uma tendência muito forte de gols, e sem falar que o Crystal Palace pode querer atrapalhar a vida do Liverpool, e um golzinho, 2 golzinhos ali é muito bem-vindo para essas pretensões, acredito que deve sim ser um jogo para gols, então por isso mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 5 minutos de jogo. Passando agora para Atalanta e Milan, jogo válido pela primeira divisão italiana. O Atalanta em segundo colocado com 78 pontos e o Milan em terceiro com 76 pontos. Enquanto a Atalanta já está classificada para a próxima Champions League, apenas cumpre tabela, o Milan precisa dessa vitória para não depender de tropeço de Napoli ou Juventus na caça à próxima Champions League. Jogo também muito bom para gols, de uma liga que é extremamente gol, com uma média muito boa de gols, e para esse jogo não tem outra alternativa, até porque a Atalanta nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já a equipe do Milan nos últimos 5 jogos, 3 também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2,5 gols, odd está na casa de 1,45. Quem quiser esperar ali 5 a 10 minutos, essa odd batendo 1,50, 1,60 tem muito valor, porque a equipe da Atalanta deve ir para atrapalhar a equipe do Milan, é uma equipe que marca muitos gols, deve jogar futebol, e a equipe do Milan precisa muito dessa vitória depois do empate que teve com o Cagliari, sem falar que quando essas equipes se enfrentam a tendência de gols é muito grande, porque você tem duas boas equipes em campo, duas equipes, principalmente o Milan, que depende muito da vitória, tem que se lançar para o jogo, pode dar espaço para o contra-ataque do Atalanta, que é muito forte também, então é um jogo que tem uma boa tendência para gols, sem falar que o campeonato italiano está com uma boa média de gols nessa temporada. Por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,45, e quiser esperar ali com 5, 10 minutos, pega 1,50, 1,60. Passando agora para Bolonha e Juventus, outro jogo válido pela primeira divisão italiana. O Bolonha, a Juventus atual quinto colocado com 75 pontos e o Bolonha em 12º com 41 pontos. Enquanto a Juventus briga pela vitória para voltar à próxima Champions League, o Bolonha também cumpre tabela nessa rodada. Jogo que tem uma tendência muito forte, mas muito forte por parte da Juventus de vitória, até porque a Juve vem de 3 vitórias seguidas e o Bolonha vem de 5 jogos sem vitórias, são 3 empates e 2 derrotas. E a vitória vale muito para a Juventus, precisa muito desse resultado, sem falar que os últimos 5 jogos entre Bolonha e Juventus tem 5 vitórias da Juve, por isso não tem outra alternativa senão um handicap asiático -1 na Juventus, odd está na casa de 1,40 e eu vejo com bons olhos, porque a equipe da Juventus vem de 3 boas vitórias sobre Sassuolo, Inter e Atalanta e pega uma equipe que não tem o que fazer na competição, vem de 3 empates, 2 derrotas e quando se enfrenta a Juventus é muito forte, é muito superior, sem falar que o elenco que a Juventus tem é muito superior à equipe do Bolonha e a vitória é extremamente importante para a equipe de Cristiano Ronaldo. Caso não vença, irá para a próxima Liga Europa. Então a Juventus deve vir muito forte, desde o começo do jogo deve começar muito em cima, por isso eu acredito que a Juventus deve sim vencer. Então handicap asiático -1 na Juventus, odd na casa de 1,40. Passando agora para Angers e Lille, jogo válido pela primeira divisão francesa. O Lille é atual primeiro colocado com 80 pontos e o Angers ali em 12º com 44 pontos. Enquanto o Lille briga pelo título, precisa dessa vitória, o Angers apenas cumpre tabela. E é mais um jogo que pelo momento e pela equipe que o Lille tem, eu acredito que deve ser um jogo para a vitória da equipe visitante, até porque o Angers nos seus últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória contra o já rebaixado Dijon, enquanto o Lille vem de 3 vitórias e 2 empates. E quando se enfrentaram nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Lille e apenas 2 derrotas, mas para esse momento do campeonato o Lille precisando apenas de uma vitória simples ou até uma vitória maior, até porque o Angers vem tomando
marcando muitos gols em seus jogos, eu acredito que o Lille deve vencer esse jogo. Por isso o handicap asiático -1 no Lille, odd está na casa de 1,50, porque a equipe mostrou ao longo da competição uma regularidade muito maior. Quando joga fora de casa tem a melhor campanha da competição, são 34 gols marcados e apenas 11 sofridos, e pega a equipe do Angers, que dentro de casa tem apenas a 13ª melhor campanha, fez apenas 19 e tomou 25 gols. Então, pelo todo o contexto do campeonato, pelo momento que vive o Angers de 4 derrotas nos últimos 5 jogos e o Lille apenas a uma vitória do seu título nacional, acredito que o Lille vem muito forte e a possibilidade de vitória é muito grande. Por isso o handicap asiático -1 no Lille, odd está na casa de 1,50. Passando agora para Brest e PSG, outro jogo válido pela primeira divisão francesa. O PSG na verdade atual segundo colocado com 79 pontos e o Brest ali em 16º com 41 pontos. Enquanto o PSG precisa muito da vitória para continuar sonhando com o título francês, o Brest também precisa da vitória para não cair à segunda divisão francesa. Jogo muito bom na minha visão para gols, até porque a equipe do PSG é muito forte, deve entrar muito em cima, e sem falar que o Brest nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o PSG nos seus últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. A odd está bem baixa, na casa de 1,35, mas é um jogo com 10, 15 minutos, essa odd está batendo 1,50 e eu vejo muito valor. Porque a equipe do PSG deve começar muito forte, deve começar muito em cima, já abrindo o placar ali para botar uma pressão na equipe do Lille, e deve ser um jogo muito forte para gols, porque o PSG deve conseguir fazer o resultado, mas vem tomando alguns gols bestas. O Brest também precisa da vitória, deve buscar ali uns contra-ataques, então deve ser um jogo para gols com a tendência muito forte. Mas a equipe do PSG é muito boa, marca muitos gols, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Lens e Mônaco, jogo válido também pela primeira divisão francesa. Mônaco atual terceiro colocado com 77 pontos e o Lens ali em sexto com 56 pontos. Enquanto o Mônaco briga ali possivelmente por um título francês muito complicado, mas ainda assim briga para se manter a próxima qualificação da Champions ou até quem sabe uma vaga direta na fase de grupos, o Lens briga para se manter na faixa da Conference League. Jogo então extremamente importante para ambas as equipes, mas o Lens não vem bem na temporada. São 3 derrotas seguidas, mas acredito que deve ser um jogo para gols. Até porque o Lens, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já o Mônaco, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,60. É o nosso palpite porque são duas equipes que precisam do resultado. A equipe do Mônaco vem marcando muitos gols, está com um ataque muito bom, precisa da vitória para se manter ali na faixa da Champions, e o Lens vem de 3 derrotas seguidas, apesar também de precisar da vitória para se concretizar a sua Conference League. Mas é um jogo que eu vejo uma tendência muito forte de duas equipes se atacando, buscando resultado, até porque ambas têm objetivos na competição, e quando se enfrentam sempre possuem resultados muito expressivos na questão de gols. E para esse jogo, final de campeonato, objetivos em jogos, eu acredito que deve ser muito a tendência do jogo, o mercado de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 para Lens e Mônaco. E chegando no último jogo do dia, Lille e Nice, outro jogo válido pela primeira divisão francesa. Lyon na verdade. Lyon atual quarto colocado com 76 pontos e o Nice ali em nono com 49 pontos. Enquanto o Lyon precisa muito dessa vitória para sonhar com a próxima Champions League, o Nice apenas cumpre tabela na competição. Jogo também que eu vejo com a tendência muito forte para gols, até porque o Lyon nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já o Nice nos últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos,
4 tiveram 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols. Odds nesse momento tá beirando a casa de 1,35, mas é um jogo com 10, 15 minutos, essa odd tá batendo 1,50 e na minha visão tem muito valor, porque o Lyon vem muito forte. As 3 últimas vitórias foram vitórias com placares elásticos, 3-2, 4-1, 5-2. A equipe tá muito forte, tá muito ofensiva. E pega a equipe do Nice, que não tem grandes pretensões na competição, tá jogando por jogar, e quando se enfrentam também tem uma boa perspectiva de gols. Sem falar que o Nice pode vir para atrapalhar os planos do Lyon, até porque a vitória é a única coisa que interessa pro Lyon para buscar a próxima Champions, ou caso contrário é Liga Europa. E o Lyon vem muito forte, vem com a equipe muito boa, o sistema ofensivo marcando muitos gols, então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, deve manter essa tônica, até porque um dos 3 da frente pode tropeçar e a vaga da Champions pode sobrar para a equipe do Lyon. Então por isso mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 10, 15 minutos de jogo, é o nosso palpite para Lyon e Nice. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fica agora com os bilhetes prontos e valeu!